Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam extremamente bem aí na casa de vocês. Na aula de hoje, a gente vai resolver algumas questões das páginas 23 a 27. Como eu já expliquei aqui, para os alunos que têm livro, vocês podem estar abrindo o livro aí na página e acompanhando comigo na leitura das questões e na resposta. Você pode pausar o vídeo e tentar fazer aí, tentar responder cada uma, certo? Antes que eu resolva. E para aqueles que não têm livro, eu coloco a tela aqui para vocês verem e vocês podem acompanhar pela tela, certo? Como de costume, antes de começar nossa aula, nós vamos recapitular algumas coisas que nós já vimos, certo? Até agora, nós estudamos o capítulo 1, 2 e o 3, certo? E na aula de hoje, nós vamos anteriormente recapitular algumas coisas. Vamos lá? Nós começamos a estudar o capítulo 1 de título Matéria e Energia. Nós vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e energia é tudo que não é matéria e está relacionado a três coisas: trabalho, ação e movimento. Outra coisa que a energia vai estar diretamente relacionada é os trabalhos realizados, né? Para se possibilitar um trabalho, ou seja, que exista um deslocamento de alguma coisa, nós precisamos de energia. Nós falamos sobre as propriedades gerais e específicas da matéria, onde eu expliquei que as gerais é relativa a toda a matéria. Já as específicas vão diferenciar a matéria em diferentes tipos. Por exemplo, esses dois objetos aqui, uma cola de bastão e um lápis, eles vão ter matérias gerais e específicas em comum entre eles, certo? Por quê? Porque as matérias gerais são características, como por exemplo o corpo, que é o limite que vai dar até onde a matéria vai, certo? Nós vamos ter a massa, que é a quantidade de matéria dentro de um corpo. Vamos ter o volume, que é o espaço ocupado pelo corpo. Vamos ter a extensão, que vai me dizer até onde esse corpo vai. Vamos ter a inércia, que diz que a matéria tende a permanecer como ela está, certo? Se está em movimento, tende a permanecer em movimento. E se está em repouso, tende a permanecer em repouso. Temos a compressibilidade, que é algumas matérias podem ser comprimidas e outras não. Temos a elasticidade, que é a matéria poder se esticar, assim como a parte de trás das máscaras, né? Eu não estou usando aqui máscara, porque eu estou sozinho aqui no espaço. Temos a divisibilidade, que é a matéria poder ser divisível ou não. Temos a indestrutibilidade, que é a matéria diz respeito se ela pode sofrer grandes transformações. E depois nós vimos as propriedades específicas. Nós vimos que cor, transparência, dureza, brilho, maleabilidade, densidade, ductibilidade, condutividade, magnetismo, viscosidade, volatilidade, certo? Tudo isso nós vimos aí nas aulas sobre propriedades específicas. Depois nós começamos a estudar os fenômenos. E aí eu dividi os fenômenos em fenômenos químicos e físicos, certo? Onde eu falei que os fenômenos físicos, eles podem ser desfeitos em grande parte. Em grande parte, os fenômenos físicos podem ser desfeitos e eles são relativos à mudança estrutural, como por exemplo rasgar, quebrar, a água mudar, as suas mudanças de estado físico da água são fenômenos físicos, certo? Já os fenômenos químicos ocorre uma mudança na composição da matéria, certo? Como, por exemplo, acender um fósforo. A parte de cima do fósforo não pode mais voltar a ser o que era antes, porque ela já queimou. Queimar um papel, derreter açúcar, por exemplo, e aí o açúcar virar outra substância no fogo, porque vai formar novas substâncias, certo? Depois, nós falamos sobre substâncias e misturas, onde eu disse que substâncias é uma parte limitada da matéria, e a mistura vai ser a junção de duas ou mais substâncias diferentes, certo?
E eu falei que as substâncias vão ter características específicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. E eu falei que existem as substâncias puras, né, que são formadas por um único tipo de molécula, como a água, que é a H2O. E as substâncias puras podem ser subdivididas em dois grupos. As substâncias puras simples, que é quando é feita só de um átomo, e as substâncias simples compostas, quando é feita de mais de um átomo, certo? Depois eu falei sobre mistura, que é a união de duas ou mais substâncias diferentes. Eu falei, por exemplo, como o ar, que é feito de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de os chamados outros gases, né, que são vários tipos de gases diferentes. Eu falei também que as misturas elas podem ser classificadas de duas formas, ou homogêneas ou heterogêneas. Elas vão ser homogêneas quando ela vai ter um aspecto uniforme. Por exemplo, como eu mostrei na aula, água e álcool, água e açúcar, água e sal. Tudo isso são misturas homogêneas, certo? Porque elas vão se misturar por completo e aí você não vai ver que existe mais de uma substância ali. E eu falei sobre misturas também heterogêneas, quando elas não possuem as mesmas propriedades e não vão se misturar bem, como por exemplo água e areia ou água e óleo. Elas não se misturam totalmente, então você vê ali nitidamente que tem mais de uma substância. Logo é uma mistura heterogênea. Certo? Depois, nós falamos sobre os processos de separação de mistura. E aí eu falei para vocês que é de grande importância nós, na sociedade, termos substâncias puras. E existem vários métodos para se separar essas substâncias, certo? Porque a gente precisa da substância pura ali, ela é purificada. Então a gente tem várias formas de separar essas substâncias, certo? Então eu dei para vocês filtração simples, que é o processo mecânico, usado para separar misturas heterogêneas, certo? Como por exemplo a mistura entre um sólido e um gás, ou dois líquidos, como água e óleo, por exemplo. É muito usado para fazer café, por exemplo, onde se bota um filtro e aí tem aquele filtro que vocês compram, que a mãe pede vocês, ou o responsável compram aí de papel, e aí eles botam café e por cima eles botam água quente. Isso é um tipo de mistura heterogênea e vai utilizar o método de separação de filtração simples. Nós temos também um subtipo da filtração, que é a filtração a vácuo, onde você tem uma máquina que vai puxar essa filtração. Nós vamos ter a dissolução fracionada, que é quando eu misturo dois sólidos, e aí eu jogo água ou outra substância aí para dissolver um dos sólidos, e aí eu retiro a água e vou ter separado esses dois sólidos em um, só que um vai estar dissolvido na água, ou outro líquido, e outro não vai estar dissolvido, certo? Nós vamos ter a decantação, que é quando algo está misturado, eu espero decantar, ou seja, eu espero separar, geralmente água e sólido. Eu falei sobre a sifonação, que é quando eu tenho um sifão, que é um material como se fosse um canudo, e ele bota de um local para o outro. Falei sobre a centrifugação, que é quando eu vou ter uma mistura e eu vou girar essa mistura a 1000 vezes por minuto. E aí eu agilizo o processo de decantação, porque ela já se separaria naturalmente. Mas aí eu girando ela de forma abrupta, ou seja, muito forte, eu já vou ter essa separação aí natural, certo? Falei sobre a destilação, que é dividida em dois tipos, que é a destilação simples, que é quando eu boto dois líquidos juntos, e aí eu sei a temperatura que cada um vai evaporar. Por exemplo, álcool e água. O álcool ele já se vaporiza muito fácil, para 30 graus, 40, 50 graus, ele já vira vapor. Então, se eu tenho o álcool ali na fase líquida junto com a água e levar aquela junção de líquidos ali a 50 graus, eu já vou ter, de certa forma, como tirar todo o álcool e aí só vai ficar água, porque a água ela só vai vaporizar a 100 graus, certo?
Falei sobre a vaporização, que é para, por exemplo, separar água de sal, certo? Falei sobre a catação, que é para tirar feijão e manualmente você vai tirando as partes que você não quer. Falei sobre a peneiração. A peneiração e a ventilação são métodos conhecidos como tamição, porque vão utilizar peneira, certo? E a peneiração é a peneira mesmo que a gente faz em casa para preparar açúcar, etc. Levigação vai ser a separação usada na diferença de densidade dos materiais. Eu falei que era usado por garimpeiros, né? Onde eles pegam os sólidos no fundo do mar e aí vai ter uma mistura de areia, etc. E eles passam água ali e as coisas mais leves saem, no caso as areias mais leves saem e ficam só os metais pesados. Ventilação, que é quando você joga algo para cima e aí o vento passa e tira as coisas mais leves. E imantação, que é a separação por usando, quando eu vou usar ímãs, certo? E na aula de hoje, eu vou resolver as questões aqui da página 27, 23 a 27, certo? Se não der tempo na aula de hoje, chegar nos 30 minutos, a gente continua na próxima aula. Vamos começar? Aqui na página... Vamos começar pela página 25, certo? Nós já resolvemos aqui a página 22, 23, 24 e agora nós vamos para 25, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós estamos aqui na página 25, certo? Nós vamos ler a primeira questão. Tá dando aí para ver direitinho, para ler. Quem não tiver conseguindo enxergar direito, eu vou estar lendo aqui em voz alta o que eu estou lendo, certo? Eu vou ler a questão toda e depois eu resolvo. Se você não consegue ver, é só prestar atenção no que eu estou falando. Primeira questão. Os trens bala desenvolvem uma velocidade altíssima, uma média de 500 km por hora, pelo fato de flutuarem sobre os trilhos. Isso só é possível porque o trilho, bem como os trens, tem uma propriedade de... As alternativas são magnetismo, densidade, ductibilidade, elasticidade e maleabilidade. Os trem-balas aqui, para quem não sabe, vai descobrir agora. Eles são da seguinte forma. Você tem um trem, certo? Muito bem construído, muito bem estruturado. E o trilho. O trem e o trilho, certo? O trem normal, ele vai ter rodas. Sendo que o trem-bala, ele não tem rodas. Ele, de certa forma, ele flutua. Por quê? Ele está de um lado e aí vai ter uma peça de metal aqui. Ele é todo de metal para atrair esse trem até o local, certo? E aí, quando esse metal é desligado, ele pousa no chão. Certo? Por isso que ele é tão rápido. Então, se eu tenho um ímã aqui na utilização desse trem-bala, a única alternativa correta seria magnetismo. As outras alternativas são densidade, que é a relação de massa e volume, ductibilidade, elasticidade e maleabilidade. Certo? Agora aqui na segunda questão, diz a seguinte forma. Há uma propriedade geral da matéria que é caracterizada pela capacidade do corpo de se manter em repouso ou em movimento, dependendo de certas circunstâncias. Essa definição está relacionada com as alternativas são inércia, compressibilidade, expansibilidade, extensão, ductibilidade. Então, essa aqui é a inércia, eu já falei inúmeras vezes aí nas aulas
sobre essa propriedade, que é de se manter como está anteriormente, em repouso ou em movimento, certo? Vamos agora para a terceira questão. O nome adequado para a propriedade da matéria que consiste em uma redução do volume do corpo sob a condição de pressão é: quando a gente comprime um corpo, ou seja, diminui o espaço que ele ocupa, nós estamos comprimindo, então a única alternativa correta seria compressibilidade, certo? De compressão, comprimir, quando a gente diminui o volume desse corpo. Magnetismo impossível, maleabilidade impossível, extensão, a gente na verdade é o inverso de extensão, né? Extensão é aumentar o quanto você ocupa e compressibilidade é diminuir. Densidade também não tem nenhuma relação aqui com a questão. Vamos agora para a página 4. Alpinistas precisam de bons materiais para elaborar uma escalada com sucesso e segurança. Para isso, seus materiais, como cordas e ganchos, precisam apresentar. Os alpinistas vão possuir bons materiais para elaborar uma escalada. Aí, como cordas e ganchos. Certo? Então, esses materiais, para conseguirem, eles precisam de quê? Ser leves, né? Então, todos aqui é leveza. Certo? E eles precisam não se torar, não se rasgar. E essa característica, ductibilidade é poder formar fios aqui, não é necessário para os alpinistas. Elasticidade, poder se esticar, também não é uma característica necessária para os alpinistas. Densidade, também não tem relacionado. Indestrutibilidade, certo? Rigidez, que acho que é ser rígido, né? Poderia ser, mas indestrutibilidade tem mais relação com a utilização dos alpinistas. Então, aí na quarta questão da página 25, letra D, certo? Agora nós vamos para a quinta questão. Na Idade Média, alguns povos aprenderam a fazer armas de guerra a partir do metal ferro. Isso só foi possível porque o ferro é dúctil, forma fio. As armas de guerra não são em formato de fio. Elástico se estica. Não utiliza isso em guerra. Derretível. É um termo aí que a gente não viu, mas tem relação. Só que ser derretível tem outro nome aí nas ciências, né? Da natureza. Indestrutível. Se ele fosse indestrutível, eu não conseguiria fazer nada com ele, né? Também não tem relação. E maleável, poder malear, poder derreter e usar para outras coisas, que é o que tem mais relação aqui de forma completa, certo? Quinta questão, letra E. Sexta questão. Em nosso dia a dia, convivemos com várias transformações, fenômenos ocorrem e às vezes sequer tomamos conhecimento. Podemos citar vários exemplos dessas transformações, tais como a formação de neve, que é um fenômeno físico, fusão do chumbo, queima do álcool, atração de agulha por um ímã, que é um fenômeno químico, e obtenção de iogurte a partir de leite. Aí a pergunta diz o seguinte: dos exemplos citados, qual apresenta fenômenos químicos? Nós vamos ter aqui como fenômenos químicos e físicos, né? Fusão. Eu disse para vocês que as mudanças de estado da água são coisas físicas. Aí não só da água. A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, certo? Fusão, o nome.
de algo físico, certo? Queima. Eu falei para vocês que queima de papel, queima dos materiais, na sua grande parte são fenômenos químicos. A atração de uma agulha por um ímã não vai estar transformando aqui, não vai estar gerando novas substâncias, certo? Então é um fenômeno físico. A obtenção de iogurte a partir do leite vai estar gerando nova substância. Só reparar aí na questão. A obtenção de iogurte, eu tenho iogurte e vou gerar leite, então eu estou gerando uma nova substância. Ou, no caso, me desculpem, eu tenho leite e eu vou produzir iogurte a partir do leite, certo? Então, eu vou estar gerando nova substância que é o iogurte, certo? E eu tenho o terceiro e o quinto como fenômenos químicos só, não é isso? Então aqui, continuação aqui da sexta questão. Somente 3 e 5 são fenômenos químicos, certo? Letra C, sexta questão. Sétima questão, aqui da Universidade chamada Sesgran Rio. Entre as transformações a seguir, assinale a alternativa que representa o fenômeno químico. Sublimação, eu falei para vocês que transformação é físico. Outra, solidificação também, fenômeno físico. A obtenção de oxigênio líquido aqui, transformação do estado da matéria também é um fenômeno físico. A obtenção de gelo a partir da água, muda-se de estado físico da água a físico. Certo? E a obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Eu vou ter amônia sendo novo produto. E hidrogênio e nitrogênio, os primeiros produtos que vão se unir e formar uma nova substância. A nova substância é característica de que fenômeno? Isso mesmo, um fenômeno químico, certo? Então, alternativa A aí, sétima questão. O ar atmosférico consiste em uma mistura de substâncias químicas no estado gasoso. Assim como todo composto químico, o ar apresenta características particulares às suas propriedades. A situação a seguir, representadas, constituem experimentos que demonstram duas das propriedades do ar. Então, nós temos aqui duas das propriedades do ar. A quais são, respectivamente. Então, nós temos algo comprimindo o ar, certo? Temos aqui o ar comprimindo o ar. E acho que é um balão estourado e um balão cheio. Provavelmente cheio de ar também, certo? Então, aqui está com ar e aqui está sem ar. Temos dois materiais, sendo que um tem ar dentro e o outro não tem ar. Isso mostra que o ar tem peso e ele também é matéria, certo? Então, primeiro, como está comprimindo o ar, é compressibilidade, certo? Só a alternativa C já traz. E o segundo vai mostrar que o ar tem matéria, ou seja, massa. A massa é a propriedade geral da matéria, que vai dizer que o quanto você tem de matéria naquele espaço, certo? Então, se eu tenho mais matéria aqui do que aqui, logo, esse balão cheio de ar é mais pesado, certo? Entenderam? Do que esse aqui, que é um balão vazio. Aí, oitava questão aí, letra C. Aqui é uma questão da UFPE. Em qual das passagens abaixo está ocorrendo a transformação química? O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos não tem informação de nada novo aqui, né? Fenômeno físico. A chama da vela, geralmente coisas com fogo, etc., são químicos, né? Você lembra que eu falei? Fenômeno químico. Desolado
observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava ao seu coração. Derretimento aqui, né? Mudança de estado físico da matéria, que é a passagem do sólido para o líquido, chamada de fusão, certo? Também é uma mudança de estado físico da matéria, é um fenômeno físico. E, com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujada, enferrujamento no fundo da gaveta. Enferrujar, você vai ter a formação de uma nova substância, certo? Então é um fenômeno químico. Alternativa D, né? Da nona questão, porque isso era fenômeno químico, ou alternativa 2 e a 4. Aí a letra certa seria a letra D. Certo? Aqui, página 26. E agora, nas últimas questões das páginas, tem mais 1, 2, 3 e 4 questões para resolver. Vamos lá. Ó, 10ª questão aí, a gente está aqui na página 27 agora. Lembrando que eu estou resolvendo aqui com vocês 3 páginas, 25, 26 e 27. Ó, a China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa do rio Songhua, um afluente do rio Amur, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Federal de Recursos da Água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos da água potável, mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz absorvente do benzeno. Carvão. Aí a pergunta. Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que o carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno, eliminando. Aqui o termo eliminar, sendo que no texto aqui a gente não tem esse termo eliminar, né? Tá absorvente, ou seja, o carvão vai absorver e não eliminar. Aí o que faz a alternativa A está errada. Aí vamos para a E, né? A poluição causada pelo derramamento de benzeno da indústria chinesa ficaria restrita ao rio Songhua. Pelo que a gente viu no texto, esse rio Songhua serve de captador, né, de água para a população. Então, não ficaria restrito só a esse rio aqui pelo próprio texto, que já diz que não ficaria. Letra D. O benzeno não contaminaria os dutos de água potável, porque seria decantado naturalmente no fundo do rio. Decantado geralmente são coisas sólidas, e como o benzeno aí, pelo que foi falado no texto, está na sua forma líquida, então não está certa essa questão, certo? Letra C. A orientação para se evitar a pesca deve-se à necessidade da preservação dos peixes. A orientação para se evitar a pesca deve ser a necessidade. Não, porque os peixes não vão ter água passando pelo seu corpo,
E se a água estiver contaminada, vai contaminar o corpo dos peixes. Logo, se você ingerir, se você comer esse peixe, você vai estar indiretamente sendo contaminado pelo peixe, certo? Então também aqui não está relacionado à preservação, até porque antes do benzeno, como o próprio texto deixa entender, já existia a pesca. E a alternativa B, o benzeno é mais volátil que a água, e por isso é necessário que seja fervido. Ou seja, o presidente aqui da Associação de Recursos Naturais da Rússia, na questão, ele vai falar para ferver. Aqui ele fala que pediu a população que fervesse água corrente e evitasse a pesca no Rio Amur. Se você está fervendo uma mistura de líquido e líquido, inclusive, quem saberia me responder que método de separação e mistura é esse? Exatamente, é a destilação, certo? Destilação. Se lembra que eu falei para vocês que a gente ferve em um, aí ele vaporiza e fica só o outro líquido? Por o benzeno ser mais volátil, ou seja, ele tem um ponto de fusão, ele passa do estado sólido para o líquido. Numa temperatura de aquecimento menor, então se a gente ferver, o benzeno vai evaporar, vai ficar só a água, certo? Entenderam? Aí a alternativa seria a letra B. Questão 11. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e, habitualmente, o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto, e a partir daí definir esses três conceitos. Matéria, que é o mármore, né? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá certo, né? Corpo, bloco retangular de mármore. Porção limitada da matéria que possua forma especial. Presta-se a um determinado uso. Não. Isso aqui seria o objeto, certo? Esse conceito aqui seria o conceito de objeto. Corpo é o quanto são os limites da matéria, né? Até onde a matéria vai. Aí, terceira premissa aí. Objeto. Estátua de mármore. Porção limitada da matéria. Porção limitada da matéria seria o corpo aqui. Se a gente invertesse o conceito aqui, usado em corpo em objeto e objeto usado em corpo, a questão estaria correta. Mas não está. Então só um está certa, logo a letra A aí da 11ª questão está correta. Questão 12. Se tirarmos a manteiga da geladeira antes de deitarmos, no café da manhã, ela estará bem mole e fácil de passar no pão. Esse fenômeno pode ser classificado como químico, não forma nova substância, aí físico está certo. Físico-químico também não é, porque a junção de transformação e mudança de mudança estrutural e química, né? Não é. Elétrico não tem nada a ver e nenhuma das respostas não é, porque tem uma resposta aqui, diz isso que é um fenômeno físico, certo? Então, 12ª questão, letra B. E agora para a última questão aqui, da página 17. Assinale a alternativa correspondente a um fenômeno físico. A gente tem um fenômeno físico, combustão de fósforo, combustão que a queima é químico, então está errado. Formação de novas substâncias também é químico, né? Enferrujamento de prega. A gente viu outra questão que enferrujamento é fenômeno químico. Obtenção de cloreto de sódio, sal de cozinha a partir da água do mar. Coisa física e queima do álcool também é químico. Então aí, letra D é a questão correta. Então, gente,
Tô passando aqui para desejar um bom fim de semana para vocês aí. Hoje é terça-feira. Estudem direitinho. O vídeo ficou um pouco longo, eu sei. Mas é um vídeo simples, né? Isso, resolvendo questão, certo? Na aula da semana que vem, a gente vai estudar um pouco sobre tratamento de água, como a água que sai da nossa casa ela é tratada pelas agências responsáveis e como a água que chega na nossa casa também é tratada, certo? Então, tenha um bom aí resto de semana. Obrigado e até a próxima.